Plausíveis ou implausíveis, realistas ou simplesmente produto da paranoia coletiva, as teorias conspiratórias são um manancial de terror. Algumas não só insinuam que nada neste mundo é sagrado, senão que, além disso, nos mostram uma suposta realidade mais podre do que pensávamos, desde tenebrosas intrigas após a morte de pessoas importantes até o controle e manipulação da sociedade, desde grandes eventos históricos até as eminências que controlam o poder por detrás dos supostos líderes das superpotências. Estas são as 7 teorias conspiratórias mais perturbadoras do mundo. Número 7. Este é um assunto extremamente delicado. Há quem dissesse durante os anos 90 que a AIDS não existia, que era uma estratégia forjada pelos governos do mundo para provocar medo na sociedade, mas infelizmente estavam enganados. A AIDS existe, e apesar de que os avanços médicos têm sido enormes, com o passar do tempo permanece como a doença mais temida, e ainda hoje existe uma teoria conspirativa que diz que o HIV não é produzido por um vírus natural, senão manipulado em um laboratório, uma doença criada pelo homem, uma arma biológica introduzida na população negra e homossexual, inicialmente com a finalidade de afetar fortemente a sua população e criar decadência. Primeiro, para dizimar os números destas comunidades em concordância com algumas entidades poderosas que os consideram indesejáveis. E segundo, porque há quem teorize que é impossível que algo que nasceu da união sexual de um macaco e um homem na África tenha se transformado em uma pandemia a nível global. Dizem então que muitas outras doenças raras e muito mais contagiosas que há neste continente teriam se espalhado muito mais rápido. Seja real ou não, imaginar que o vírus da AIDS tenha sido criado pelo homem é algo horroroso e por isso fica no lugar número 7. Número 6. Isto parece uma loucura, mas há pessoas que de verdade acreditam nisso, estão certos de que eles caminham entre nós e, pior ainda, controlam as grandes esferas do poder. Dizem que há líderes e grandes personalidades que não são seres humanos, mas sim horrendas e abomináveis criaturas com pele escamosa e olhos frios, pupilas com forma de fenda e uma dentadura cheia de presas que arrancariam tua pele. Os reptilianos têm aparência de bestas, mas são sumamente inteligentes. Alguns conspiracionistas, especialistas neste assunto, os descrevem como seres muito hostis, manipuladores e dominantes. Outros como sociedades que vivem em comunidades subterrâneas, nos observando atentamente. Todos os que acreditam em reptilianos ou em pessoas répteis dizem que são muito mais antigos que a raça humana, têm poderes mentais, podem se disfarçar e, segundo alguns, são a espécie dominante do planeta. E fica com o lugar número 6, porque se você fizesse o exercício mental de imaginar que são reais, provavelmente você se surpreenderia e ficaria pensando nisso na escuridão entre tua mente e o travesseiro. Número 5. O mais assustador desta teoria é que há pessoas sérias, leia-se, engenheiros de computação que levam a sério. De fato, a própria Wikipedia não o confirma como algo falso. Alguns o chamam de Y2K38, outros o verdadeiro Y2K, um erro de computação que causara que todos os sistemas dependentes de um computador apresentem em uníssono erros fatais no ano 2038. A particularidade do Y2K é que esta teoria tem uma boa razão de ser, por isso tão arrepiante. Deriva dos primeiros sistemas criados em 1970, nos quais se basearam toda a tecnologia computacional que temos hoje. O sistema POSIX, o qual tem contado os segundos passados desde 1º de janeiro de 1970, se trata de um padrão de milhões de linguagens de programação usados para desenvolver o software, ou seja, os programas que você usa.
O problema é que este contador, que funciona como um coração em quase todas as linguagens de programação, parará a partir do dia 19 de janeiro de 2038. Seu valor numérico irá se alterar e assim como quando falham programas porque o relógio do teu computador não marcava a data ou a hora correta, o mesmo acontecerá em todos os softwares que tenham sido criados usando a linguagem de programação C. Resumindo, imagine que hoje tudo aquilo que depende de um computador, a bolsa de valores cairia, a economia ficaria totalmente no escuro, os bancos que trabalham totalmente através de computadores não poderiam seguir funcionando, os aeroportos que há muito tempo já operam por computadores, assim como os aviões, deixariam de trabalhar. Tudo isso acontece porque, logicamente, estamos muito acostumados à tecnologia. Agora, imagine o mesmo no ano 2038. Sem dúvidas, não será só um caos, por tudo o que foi dito anteriormente, mas também um desgosto quando nem sequer você poderia abrir uma geladeira do futuro. Número 4. Foi o mais atroz atentado terrorista na história dos Estados Unidos e um dos piores jamais vistos. Muitos viram atônitos como os aviões eram engolidos pelas torres gêmeas, seguidas por bolas de fogo e labaredas infernais. E desde então, já havia quem dissesse que tudo foi uma manobra orquestrada pela Mossad, o serviço de inteligência israelense. Por isso, o quarto lugar pertence a isto, a todas as teorias conspiratórias derivadas do 11 de setembro. Alguns dizem que foi um plano ruim por parte do governo, dirigido por George Walker Bush, para ter uma excelente desculpa para não somente invadir o Iraque, senão para se dar ao luxo de ver certas localizações globais que representam interesses para os Estados Unidos como se fosse um cheque em branco. Supostamente o atroz atentado terrorista, no qual morreram mais de 3.000 pessoas, seria tão impactante que lhes daria liberdade de ação para, além disso, criar a lei patriota, com a qual uma agência de inteligência americana pode se dar ao luxo de invadir, requisitar e deter uma pessoa sem ter que esperar uma ordem judicial. Os que argumentam que o que aconteceu no 11 de setembro de 2001 foi uma montagem criada pelo governo dos Estados Unidos, dizem que, além disso, Bin Laden foi um personagem criado pela CIA. O irônico deste assunto é que, na realidade, a CIA treinou este homem para ajudar ele e ao grupo Al-Qaeda a resistir à invasão soviética no Afeganistão no ano de 1979. Só o fato de pensar que um governo tenha assassinado de maneira tão cruel a mais de 3.000 de seus cidadãos, de que tenha disparado um suposto míssil contra o Pentágono a fim de fazê-lo passar como se fosse outro avião e evidenciar o tema do terrorismo para difundir pânico e ansiedade na própria população. É, sem dúvidas, a segunda teoria da conspiração mais malvada que existiu. Quer saber qual é a primeira? Continue assistindo. Número 3. Há muitas pessoas que acreditam nisso, e há quem diz que está acontecendo porque assim orquestram muitos governos e pessoas poderosas. Trata-se de uma das teorias de conspiração mais sólidas e mais difundidas no mundo. Essa que diz que diferentes órgãos de poder, através de difusão cultural, especialmente televisiva, em assuntos como entretenimento, alienam propositalmente a população para torná-la mais fútil e, em consequência disso, mais fácil de controlar, manipular e dirigir. Tentar que a sociedade se interesse mais por bobagens do que por assuntos importantes, fazer que prestem atenção a palhaços e não a pessoas que tenham algo de valor para falar, é a conspiração terrível que transforma aquele esquema dos dirigentes romanos, pão e circo, em uma ciência complexa de idiotização da sociedade que começa desde programas infantis, cada vez mais insossos e vazios, até o entretenimento para adultos, que, para colocar em termos simples, matam neurônios. E como dito no começo, há várias pessoas que afirmam que isto não é por acaso, senão que é feito de propósito. Número 2.
Em 1922, já se faziam congressos deste assunto, e ainda que desde os anos 70 tem sido descartada por imoral, abominável e ir contra todas as condições básicas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a eugênia, conhecida em inglês por eugenics, segue dando o que falar. A melhor forma de entendê-la é assistir um excelente filme chamado Gattaca. E se já assistiu, com certeza ficará horrorizado ao saber que foi inspirada em uma desgraça moral que teria uma sociedade regida pela eugênia, isto é, manipular geneticamente a toda uma geração de fetos para que nasçam com qualidades superiores que as normais. De fato, a Sociedade Americana de Eugênia o explica assim: é a autodireção da evolução humana. Parece algo ideal. Não nasceriam crianças doentes, com deformidades, já não haveria gordos, nem anões, mas sabe o que aconteceria? Como o mundo jamais foi igualitário, nem todos os países, e mais, nem todos nas sociedades nas quais adotem a eugênia, iriam poder optar por um refinamento genético para seus filhos. Basicamente, se criaria uma elite monstruosa como a humanidade jamais viu. O resto ficariam como seres humanos da segunda classe. E a teoria da conspiração que deriva desta barbaridade é que há pessoas que acreditam que o futuro mundo será de privilegiados, optando pela eugênia para criar descendentes superiores ou o resto dos seres humanos. Tudo que tenho dito não é nem 5% de toda a potencial maldade que pode derivar disto. De longe, a teoria de conspiração mais perversa que existe. Número 1. Há pessoas que o veem em duas coisas separadas, mas a verdade é que no fundo são as mesmas. Não somente é a teoria de conspiração mais popular que existe, senão a que possui uma maior quantidade de pessoas que acredita: os Illuminati, a seita ou sociedade secreta suprema ou a nova ordem mundial. Um grupo formado pelos mais poderosos, aqueles que colocam e tiram os presidentes em todos os países, os que financiam campanhas políticas, os que dirigem a indústria alimentícia, tecnologia armamentista, banqueira e farmacêutica do planeta. A elite de homens e mulheres que não são poderosos, senão colossais, os quais, em resumo, controlam o mundo. Muitas pessoas acreditam que o globo não é uma massa arbitrária, dirigida e combinada entre muitos governos, senão que há uma mesa de anciãos e sábios que tomam todas as decisões. E os presidentes das superpotências, os ditadores, os reis e os primeiros ministros não são nada além de seus secretários. Esta teoria da conspiração é sinistra, porque quer dizer que sua cultura nada mais é que algo que outra pessoa maneja como uma marionete, provoca impotência porque implica que alguém, através da televisão, da internet e do restante dos meios de comunicação, dizem o que pensar, o que comprar e, ultimamente, em que acreditar sem que sequer você perceba. E quase não há possibilidade de pensar fora da caixa. Por isso, esta teoria da conspiração tão inevitável e abismal fica com o lugar número 1.